Então, pessoal, ainda falando sobre respiração, nós vamos falar um pouco do que foi dito anteriormente, que é sobre a entrada e a saída de ar, beleza? O diafragma, ele é um músculo localizado na base da cavidade torácica, beleza? A contração e o relaxamento desse músculo estão relacionados aos movimentos respiratórios, ou seja, que possibilitam a entrada e a saída de ar do nosso corpo. Dizemos, aliás, que a respiração tem dois movimentos. A inspiração, que é a inspiração, quando o ar entra no nosso corpo. E a expiração, que é o quê? Quando o ar sai do nosso corpo. Além do diafragma, pessoal, os músculos intercostais que ficam entre as costelas, eles também participam da expiração e da inspiração, ou seja, participam total da respiração. Por quê? Porque a inspiração e a expiração são os dois momentos da nossa respiração, quando o ar entra e quando o ar sai. Beleza? Aí aqui nós temos um esquema, ele fala que durante a inspiração o diafragma se contrai e o volume da caixa torácica aumenta fazendo o ar entrar, beleza? E aí nessa ilustração ele está mostrando onde fica localizado o pulmão, as costelas, a coluna vertebral e onde é que está o diafragma que nós estamos falando, beleza? Em seguida, quando acontece a expiração, que é quando nós colocamos o ar para fora, o diafragma relaxa, o volume da caixa torácica, diminui e o ar sai de dentro do nosso corpo. Ele diz para vocês que aí está a representação dos movimentos respiratórios. Quais são os movimentos respiratórios? Inspiração e expiração. Os pulmões, eles ficam no tórax, protegidos pelas costelas, em uma cavidade, ou seja, como se fosse uma espécie de local, de buraco, né? E essa cavidade, ou seja, esse espaço, na verdade, é chamado de quê? De caixa torácica. Ainda sobre a respiração, nós vamos falar um pouquinho sobre filtrando o ar. Vamos lá. Ao passar pela cavidade nasal, que na verdade são aqueles buracos que tem no nosso nariz, ali são as cavidades nasais. Parte das impurezas e dos micro-organismos presentes no ar fica retida nos pelos e no muco. Ou seja, o que é o muco? É aquele líquidozinho que deixa o nosso nariz umidificado, beleza? E os pelos? Os pelos são, na verdade, uma proteção para o nosso nariz. Além disso, a tosse e o espirro ajudam a eliminar a poeira que entra nas vias respiratórias. Por quê? Porque esses movimentos, ou seja, a tosse e o espirro, eles forçam a saída de ar do nosso corpo. Então, se entra com impureza, a partir do momento que qualquer impureza mais forte entra na cavidade nasal, ou seja, no nosso nariz, o que acontece? A função do nosso nariz é nos proteger. Então, através do espirro, é como se fosse... na hora que você vai espirrar, é como se fosse uma proteção para aquela impureza sair definitivamente, da cavidade nasal, ou seja, do nariz, para que ela não entre, para o sistema respiratório, que são quem? São a laringe, a faringe, as traqueias, os alvéolos e o próprio pulmão, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Nós temos uma questão aqui a ser respondida. Vocês irão responder essa questão, aqui é a questão de número 1 do livro, beleza? Na página 105, nós temos um experimento. Se algum aluno achar que consegue realizar esse experimento, se você conseguir realizar esse experimento, ele não é obrigatório. Aqui é um modelo de funcionamento do sistema respiratório. Se nós estivéssemos em aulas presenciais, a gente ia trabalhar esse experimento aqui, ou seja, essa aula prática na sala de aula. Por quê? Porque você ia precisar da minha ajuda para cortar a garrafa PET, mostrar como é que se faz tudo. Se tiver algum adulto e você tiver interesse em realizar esse experimento,
realize, mande a filmagem e responda, pode ser até oralmente, o que que acontece. Não precisa você pode responder isso aqui, mas você pode explicar como é que acontece. Tudo bem? Mas esse experimento não é obrigatório, tá? Mas se você conseguir fazê-lo, eu vou ver se eu consigo, né, trabalhar esse experimento com vocês através da aula remota. Se isso não for possível, numa próxima oportunidade a gente pode estar trabalhando ele. Mas a nossa aula fica até aqui da parte 2, que é falando um pouco mais sobre a entrada e a saída do ar e também a filtragem do ar. Então, essa questão aqui vai ser a questão de número 1 no caderno e as questões a seguir eu mandarei para vocês através do nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Um bom dia, uma boa aula, eu espero que vocês tenham entendido.